Maravilha, doutora Beatriz, seja bem-vindos a ideias selecionadas e especialmente desenhadas para você, para o nosso projeto, é claro, buscando mais vendas, buscando alcançar mais profissionais da saúde com o seu produto digital. E a ideia desse projeto aqui é ser complementar ao projeto que a gente já tem hoje, mais focado no tráfego pago. Ou seja, aqui no nosso projeto inicial, o foco dele é de fato a gestão de anúncios, nada mais do que isso. Apesar de que a gente também faz otimização web, o foco estava mais, né, dessas otimizações web para o projeto Growth. Porém, eu não vou deixar isso de fora. As sugestões que a gente trouxe, né, de criar uma página específica, de adicionar novas seções, fazem parte dessa otimização web, mas que está dentro do nosso escopo justamente porque eu quero te ajudar, quero que você seja um baita case de sucesso e que a gente domine o Brasil nas vendas do seu curso de outra forma. Por isso que a gente inclui essas coisas, tá? Adicionais como um bônus mesmo, para a gente te gerar mais resultado. Então, essas sugestões que a gente trouxe aqui, não possuem custo adicional. Porém, o que a gente mapeou aqui são coisas complementares, que ou dependem de outros membros da equipe, ou são ferramentas à parte, ou são de fato muito complexas para a gente agregar como bônus, e é por isso que seria um investimento à parte, tá bom? E o que que a gente separou aqui? Não só um projeto de conteúdos, então o plano inicial vai ser bem prático, tá, doutora? O projeto inicial é bem focado na produção de conteúdos para a gente ter não só uma otimização do seu posicionamento, mas também mais constância na produção de conteúdos com o perfil do Instituto Visage. Isso num médio e longo prazo, né? Qual que é o impacto de produzir conteúdos? É justamente a gente ter mais materiais para divulgar nos anúncios, para reimpactar os leads que já temos no WhatsApp e até também para as campanhas de remarketing ter novos materiais com mais constância. E esses materiais sendo tanto carrosséis extremamente elegantes e muito bem produzidos, quanto também vídeos muito bem editados aqui 100% pela nossa equipe. Saiba, doutora, que a gente também acrescenta, tá, ajustes infinitos em todos os designs, todos os roteiros, todas as edições. Claro, desde que respeitem, né, o briefing original de cada entrega, sem necessariamente ser uma refação completa. Mas a gente consegue sim te encaixar tanto esses carrosséis, quanto capa, quanto sugestões de roteiros. E é claro, tudo isso, tá? Numa organização de sempre, através do nosso portal do Notion, onde você vai poder editar esses conteúdos. E é claro, a gente colaborar de maneira ainda mais próxima, para ter mais velocidade e, é claro, mais qualidade também na nossa parceria de produção de conteúdos. No entanto, doutora, como eu entendo que a sua agenda é bem corrida, né? Eu estava pensando em não te sobrecarregar de conteúdo em apenas um conteúdo por semana. Ou seja, um Reels, na próxima semana um carrossel, depois um outro Reels, um outro carrossel, uma imagem quando você não conseguir gravar. Então a gente ter essa flexibilidade, né, de um conteúdo por semana pelo menos, e a gente alternar esses conteúdos de acordo com a sua disponibilidade para gravá-los ou não. Então a gente ter tanto carrosséis muito bem produzidos, quanto também vídeos muito bem estratégicos. E a ideia é justamente essa aqui do projeto inicial. E além de tudo isso de bônus, a gente acrescenta para você a gestão de todos esses posts, a legenda, publicar, programar, tudo isso tranquilamente a gente faz por você. E a ideia, tá, é justamente a gente colaborar em conjuntos nesse projeto através do nosso portal do Notion específico de produção de conteúdos, beleza? Posso te apresentar mais detalhes caso você queira. Porém, esse seria um projeto inicial e separado dos outros projetos aqui que eu montei também aí para nossa parceria buscar também uma performance ainda maior. E o projeto desse, aliás, e o foco desses projetos aqui, esses dois projetos, o essencial e o premium, é mais a área comercial, porque a gente precisa, doutora Beatriz, aumentar a nossa taxa de conversão. E quanto mais a gente aumenta, maior vai ser o nosso ROI. Como a gente analisou, a taxa de engajamento está boa, a gente tem um volume de leads muito satisfatório, e a tendência é continuar aumentando esse volume de leads caso a gente feche o nosso projeto de conteúdos, né? Então, ou seja, nosso engajamento que já está bom, tendência é melhorar ainda mais. Porém, aonde não está tão bom, e é aqui que talvez eu até começaria, tá, Bê? Por esse projeto essencial mesmo, é justamente a nossa taxa de conversão. É nisso que a gente pode melhorar. E é nisso que melhorando também vai aumentar o nosso resultado. Então, qual seria, né, a estratégia? O que que a gente vai fazer para aumentar a sua taxa de conversão? Esse que é o foco aqui do projeto essencial, onde a gente vai criar novas automações, tá? Sob demanda, a gente desenha essas automações junto. Há um ponto também que eu acho super importante reforçar, é que nesse projeto essencial a gente consegue fazer design para anúncios. Então a gente consegue acrescentar também algumas artes exclusiva para o remarketing, por exemplo, ou exclusiva para alguns outros objetivos, como enviar no WhatsApp, ou é claro, o que precisar. Então, design ilimitado para anúncios, o que já é um ponto muito forte que me faz indicar esse projeto essencial aqui como um primeiro passo para você. E quem sabe, né, caso faça sentido, depois no futuro encaixar a produção de conteúdos ou encaixar também aqui um comercial mais avançado. Mas voltando aqui para o projeto essencial, a gente otimizar as nossas automações para leads em pré-venda,
ou seja, aqueles leads que cadastram e que não compraram ainda, a gente tem mais automações para essa base. Atualmente, a gente só tem uma, duas no máximo, tá, doutora? Duas mensagens específicas para quem se cadastra. E a ideia é expandir essas mensagens, ter mais mensagens, ou seja, uma sequência de mensagens e também diferentes. Por exemplo, para quem se cadastrar duas vezes, mandar uma segunda mensagem diferente, né? Para quem se cadastrar três vezes, ter uma terceira mensagem ainda mais diferente. A ideia é justamente personalizar a nossa comunicação com essas automações para leads em pré-venda. Assim como abandonos de checkout, a gente ter outra sequência específica para quem abandonar o checkout, ou seja, quem preencheu até o final, gerou o Pix e não pagou, gerou um boleto e não pagou, a gente tem uma sequência específica para esse tipo de cliente. Atualmente está todas na mesma sequência. A gente tem também uma outra sequência exclusiva para pós-venda, ou seja, uma mensagem depois de 7 dias, depois de 30, depois de 60 dias, exclusiva para quem tá, né, nesse pós-venda. E tudo isso a gente planeja com antecedência, te apresenta, tá, doutora? Antes de colocar em prática, é claro. E é claro aqui, duas automações com muito potencial de geração de receita, que é tanto upsell para clientes quanto downsell para leads. Qual que é a diferença? O upsell é para quem já fechou uma venda e você oferece um produto complementar. A gente poderia fazer isso sim, tá, doutora? Caso você tenha algum produto secundário para quem já comprou o seu curso, a gente pode fazer sim uma sequência de mensagens automáticas para oferecer esse upsell. E a mesma coisa para quem ainda não comprou e quem já passou por todas as automações e ainda não comprou, a gente oferecer um produto downsell, um produto menor, uma venda menor, mais custo-benefício, mais barata mesmo, para converter esse cliente, surpreendê-lo e aí sim levar ele para o próximo passo, para o curso completo. Então a gente poderia também criar essas duas automações focadas em vendas também. Além disso, doutor, a gente consegue encaixar de bônus, tá? Dois disparos mensais. A gente já vem fazendo isso com você, é claro, de maneira não tão estruturada, né? De maneira que não faz parte do nosso escopo, mas agora faria. E a gente com certeza teria mais constância nesses disparos mensais, sempre planejando, aprovando com antecedência e colocando isso em prática. Por último, doutora, a gente também consegue te ajudar no reengajamento de leads frios. O que que se trata isso? Nada mais é do que avaliar esses leads que passaram pela automação de pré-venda, para esses leads que se cadastraram e também está pensando em mensagens mais personalizadas para cada um desses leads. Nem que tenha o nome deles, pelo menos, isso tudo já deixa a mensagem mais personalizada, exclusivamente para os leads frios que a gente tem hoje e que estão aí parados no seu WhatsApp. Então é muito interessante, né, a gente ter essas automações e ter essas estratégias focadas em conversão, porque se a gente aumenta a nossa taxa de conversão, a gente aumenta o nosso ROI. Então a ideia desse projeto essencial é justamente isso. E aqui no projeto Premium, doutora, além de tudo isso que a gente já te apresentou, a gente entra também com o nosso time comercial de fato, tá? A minha especialista aqui em vendas, aqui do nosso time de atendimento, que ela faz atendimentos para minha própria agência, que ela tem agenda disponível para também fazer atendimentos por você, ou seja, mandar mensagens de maneira personalizada para cada um dos leads, como se fosse de fato, tá? A sua secretária, né? Ou seja, uma sua secretária de vendas para o seu curso Nutraformer. E a ideia aqui é não só a gente mapear esses scripts de atendimento personalizados para virar um padrão aí para você, como também ter follow-ups, né? Opa, follow-ups inteligentes e segmentados, ou seja, mandar mensagens de reaquecimento de maneira mais segmentada, de maneira mais personalizada para os clientes que a gente já tem aí no WhatsApp. E é claro também criar o seu playbook de vendas. É algo que eu tenho aqui na nossa assessoria, né, na minha agência, onde o foco é criar basicamente todo o processo comercial. Ou seja, o que que a gente faz quando o lead entra em contato, o que que a gente faz quando precisa fazer um follow-up, quando precisa apresentar o valor, ou apresentar alguma condição, ou tirar alguma dúvida. Tem tudo isso mapeado, como se fosse de fato um processo, né? Um processo operacional padrão. Tudo isso a gente mapeia para você, para justamente você ter essa inteligência comercial também aí, para replicar, seja na sua clínica, para no futuro trazer uma outra pessoa para te ajudar no comercial do Instituto Visage. Então a ideia é ter um projeto bem longo prazo mesmo, caso a gente vá dar esse próximo passo de ter de fato um atendimento comercial por você. É claro, um grupo de acompanhamento comercial. Então, teria um segundo grupo focado 100% nessa área comercial para tirar dúvidas com você e, claro, você também nos ajudar nessa execução. E por último, relatórios semanais de performance desse comercial em si, ou seja, como foram os atendimentos, o que aconteceu, e é claro, reuniões mensais sob demanda. E a gente também tem o nosso portal de gestão comercial no Notion, para você também ter as métricas de tudo que é feito pelo nosso time comercial. E é claro, você também nos ajudar a tomar decisões para melhorar essas métricas. É algo que a gente faz justamente para potencializar, né, o desempenho comercial, é ter as métricas de cada semana, de cada atendimento, para justamente otimizar esse resultado no longo prazo.
Doutora, como ficaria os investimentos, tá? Só para reforçar, aqui no projeto essencial, a gente teria, tá, um próximo passo que seria do plano do Chat Center, do CRM que a gente recomenda, doutora. Hoje é 97 ou 77 reais, não tenho certeza. Mas a gente precisaria ir para o próximo plano, tá? Que é de 297, que ele permite essas automações mais complexas mesmo, mais aprofundadas, tá? Então, a gente precisaria avançar no plano do nosso CRM para conseguir implementar essas outras automações que a gente ainda não implementou. Então, beleza. Falando agora de investimentos, tá, doutor? E tudo isso que eu vou te apresentar aqui foi o que a gente mapeou com base em nossos custos, com base conversando aqui com o nosso time. E é claro que tudo isso a gente pode super negociar. Caso você tenha alguma contraproposta para trazer, eu sou totalmente aberto a ouvidos para justamente eu conseguir conversar com o nosso time e a gente chegar em algo bom tanto para você quanto para mim. Mas o que que a gente separou aqui para você, doutora? No projeto inicial, focado na produção de conteúdos, teria um investimento de R$ 800 para a gente fazer tudo isso por você. Tanto a gestão, quanto o design, quanto a edição. E, é claro, de maneira tudo isso organizada e para agilizar no dia a dia. Então, esse seria o foco do projeto inicial, tá? R$ 800 para tocar toda a produção de conteúdos por você. E no futuro a gente pode sim aumentar esse volume de conteúdos caso faça sentido para você. Mas a ideia no começo é ter essa constância para no futuro aumentar esse volume. Aqui no projeto essencial, tá? Como a gente vai ter um trabalho muito mais complexo de automações, a gente teria tanto um investimento para fazer a configuração inicial, né? Justamente por ser algo bem complexo, e depois um investimento menor para manter todas essas automações, fazer otimizações, algo mais tranquilo. Então, justamente para otimizar esse custo para você aí do seu lado, doutora, que a gente teria um investimento, tá? Tanto inicial, que seria o setup, quanto o longo prazo, que seria a manutenção. Então, a gente teria um setup de R$ 1.600 para conseguir iniciar todas essas configurações, para fazer todo esse planejamento das automações, onde vai exigir mais aqui da nossa equipe, por isso que teria esse setup inicial, tá? Para a gente iniciar esse projeto, e a partir aí do segundo mês, seria apenas o valor de manutenção dessas automações. Não é porque a manutenção que não vai ter trabalho, doutor. Aqui a ideia é justamente acrescentar mais mensagens, acrescentar mais automações e otimizar aquelas que não funcionam tão bem. Então, por isso, tá, que a gente teria esse investimento tanto inicial quanto também de manutenção para o projeto das automações. E aqui no prêmio, doutora, qual seria o maior trabalho, né, adicional que a gente teria? Seria em trazer a nossa assistente comercial. Só que como ela é uma pessoa, querendo ou não, que ainda não está integrada no seu projeto, né? Eu acho que não seria justo, tá? A gente cobrar um valor fixo mensal, tendo em vista que a gente também não sabe qual vai ser o potencial desse comercial aí no seu projeto. E por isso que, além de tudo isso que a gente já separou aqui, a gente teria apenas uma comissão sobre performance para essa pessoa aqui do nosso time comercial, uma comissão aí de 15% sobre venda, geradas especificamente pelo nosso time comercial, para, é claro, a gente também ter esse desempenho, né, mais focado no resultado, ou seja, a gente também justamente gerar mais resultado para você, em busca, é claro, de também gerar mais resultado aqui, de acordo com o nosso trabalho do nosso time comercial. Então, a ideia, doutora, que no projeto Prêmio é trazer de fato um time comercial, uma assistente comercial para te ajudar nos atendimentos e ajudar a aumentar as vendas por WhatsApp a partir aí do seu curso. Caso faça sentido, esse seria um projeto também excelente para justamente não deixar nenhuma ponta solta, né? Justamente tendo um time, tendo automações e, é claro, conseguindo avançar ainda mais na taxa de conversão do nosso projeto. Então foi isso que eu separei para você, doutora. Fico muito grato, tá, em ouvir o que que você achou, se faz sentido algum desses projetos. Como eu falei, se você quiser trazer uma contraproposta, né? Se você quiser trazer a sua perspectiva, eu fico mais que grato em ouvir para a gente, claro, negociar, para a gente chegar ainda mais longe juntos em algo que seja bom aí para você, quanto bom para nós. E, é claro, a gente buscar mais vendas para essa parceria incrível que a gente está tendo aí. Então, esse é só o começo, doutora Beatriz. Espero que a gente te ajude cada vez mais, com mais projetos, com mais estratégias, para a gente, é claro, gerar mais vendas aí para você. Então, só para reforçar, os próximos passos seria confirmar o início, e aí sim a gente cria um novo grupo, faz o onboarding, ou seja, a integração de você nesse novo projeto, e aí sim inicia, seja os primeiros conteúdos ou as primeiras automações para nossa parceria aí do curso de outra forma, fechou? Então, qualquer dúvida, fico mais que à disposição. Forte abraço, doutora!